Boa noite. Que bênção estarmos reunidos hoje e, de modo especial, digamos assim, celebrando 500 anos da Reforma Protestante. E talvez você diga, bem, para que celebrar 500 anos da Reforma? Está na Bíblia, né? Temos que comemorar esta data, por quê? Na verdade, nós devemos sim nos lembrar da história, porque foi por causa desta revolução, foi uma revolução, a Reforma Protestante. Por causa desta revolução, hoje nós temos liberdade de culto, hoje nós temos liberdade para ler a Escritura e interpretá-la, como a Escritura se apresenta. Nós temos Bíblia na nossa língua. Até antes da Reforma, era o latim, a Vulgata de Jerônimo, e, por sinal, com vários erros de tradução. Então, a Reforma Protestante nos deu liberdade para adorar a Deus. É verdade que, enquanto a Igreja Católica dominava na Idade Média, existiam, sim, as chamadas seitas do catolicismo. Um homem chamado Valdez, ele organizou o movimento dos valdenses antes da Reforma. E era um movimento, que movimento era esse? Era um movimento de leitura da Bíblia. Era um movimento de buscar o entendimento de Deus a partir da Escritura. A Reforma Protestante, na verdade, ela não trouxe nada de extraordinário. Foi extraordinário para a época. Para nós talvez não pareça, mas para a época foi. Mas quando eu digo nada de extraordinário, porque ela simplesmente, digamos assim, buscou voltar a ler a Bíblia. Basicamente foi voltar a ler a Bíblia. Foi o solas que o pastor Jaime colocou, e sola vem do latim somente, né? Hoje vamos falar somente pela graça. Isso está muito claro nas Escrituras. Para nós hoje, talvez nós nem valorizemos tanto essa doutrina, como outras do período da Reforma, porque não sofremos o que Lutero sofreu, e nós vamos observar pelo menos alguns dados sobre a vida de Lutero para compreender como foi libertador entender que a salvação era somente pela graça de Deus. Então, na verdade, a Reforma Protestante, que aconteceu na Alemanha e em outras partes da Europa também, com outros reformadores, dos quais Lutero é o mais conhecido, digamos assim, ela buscou um retorno ao estudo da Bíblia. 31 de outubro de 1517, foi quando Lutero colocou lá nas portas de Wittenberg, da Catedral de Wittenberg, as 95 teses sobre as indulgências. Não com espírito revolucionário ou revoltoso, mas no entendimento de um acadêmico que queria apresentar teses que reformulariam certos erros que estavam sendo cometidos na cobrança das indulgências. Se você hoje ler as 95 teses, você vai perceber, é curto, são frases, teses aí, entende? São frases, são apontamentos, digamos assim. Lutero estava simplesmente demonstrando certos excessos na cobrança de indulgência. Lutero não estava indo contra o papado nas 95 teses. Lutero não estava indo contra a Igreja Católica Apostólica Romana, até porque ele era um monge agostiniano. No entanto, ele já havia se convertido e estava se despertando para estudar mais a Escritura. Era um monge, Martinho Lutero, e se tornou um acadêmico, um doutor em teologia. Na Universidade Medieval, a faculdade era a Faculdade de Humanidades. E nessa Faculdade de Humanidades haviam cursos como Medicina, Direito e Teologia. Basicamente era assim. Lá em Wittenberg, Lutero, que era monge, foi incentivado a fazer o seu doutorado na área de teologia. O que é que se estudava em teologia, o estudo de Deus na Idade Média? Duas coisas: a escolástica, que talvez seja um nome estranho para todos nós aqui, e os ensinos de Aristóteles, principalmente utilizados por quem? Tomás de Aquino, que é o grande teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós não temos tempo para explicar tudo o que significa isso, mas basicamente
a escolástica e os ensinos de Tomás de Aquino apresentavam que o homem tinha que se esforçar ao máximo para encontrar Deus. Faça tudo o que puder para você encontrar Deus. E se achar que não conseguiu, faça algo mais. Esse ensino escravizava todos os cristãos no período da Idade Média. Era uma incerteza. A Idade Média era um momento de incerteza. Incerteza porque há pouco tempo ocorrera a Guerra dos 100 Anos. Foi a Guerra dos 100 Anos. Foi uma disputa durante aproximadamente 100 anos entre França e Inglaterra, o mundo civilizado da época. Poderíamos dizer que foi a guerra mundial daquele período na Europa, foi a Guerra dos 100 Anos. Então todos viviam numa incerteza de morte, porque a guerra foi ferrenha. Naquele período também, já do século XV para o século XVI, houve uma doença que devastou a Europa, a peste negra. Então, viver 60 anos lá naquele período era como se hoje alguém que vive até os 100. As pessoas morriam muito jovens e era um período de incerteza. E se eu morro jovem, para onde eu vou? Tudo apontava para o céu e para o inferno. Tudo. Para onde você olhava na Idade Média, as igrejas, os templos, as construções, lhe lembravam esta mensagem. É diferente da modernidade, não é? Nós não temos, para onde nós olhamos, nós não observamos a ideia da eternidade. Pelo contrário, você vai num shopping, você não vê nada que tenha a ver com vida eterna. Não é verdade? Você pensa só nos prazeres da terra, nas coisas boas aqui. Nossa época é completamente diferente. Ela quer nos amarrar neste plano. A Idade Média era o contrário. Sempre apontava para uma eternidade. Ou o céu, ou o inferno. E para onde você vai? Todo mundo de cara ia para o inferno. Então você tem que fazer alguma coisa para não ir para este local. No período da universidade medieval, o sistema era um sistema de debates. Os teólogos eles debatiam muito entre si sobre questões da escolástica, que eram ensinos a partir das análises de Tomás de Aquino e dos ensinos de Aristóteles. A Bíblia pouco se observava, e quando era observada, era obviamente segundo o crivo do papado. Quando Lutero prega as 95 teses sobre as indulgências, e já a gente vai falar um pouco sobre as indulgências, Lutero ele estava apresentando um debate acadêmico. Até porque, naquela época, em Wittenberg, poucos sabiam ler. E as teses foram escritas em latim. E os que sabiam ler eram em alemão. Então, eles não entendiam praticamente nada das 95 teses. Lutero não as escreveu para o povo. Ele as escreveu para um debate acadêmico dentro da universidade. Só que essas 95 teses foram enviadas para o superior de Tetzel. E depois a gente vai falar deste homem que causou tantas desgraças. O período medieval tardio, então, foi um período de profundas incertezas. O sujeito medieval não sabia o que poderia acontecer com a sua vida. Ele poderia morrer da peste bubônica, ele poderia ter um problema em várias áreas, e para onde ele iria? Havia um lema que foi muito difundido a partir de Tomás de Aquino na Idade Média. Esse lema em latim é facere quod inse est. Faz o que está ao teu alcance, faz o melhor que puderes. Você não sabe o que vai acontecer com você. Faz o melhor ao teu alcance, faz o melhor que puderes. A ideia é empenhe-se ao máximo para encontrar Deus, para você não ir ao inferno. Porque senão você vai para o purgatório e em seguida para o inferno. O objetivo da prática pastoral na Idade Média, principalmente século XIV e XV, era de oferecer um caminho para a segurança através da participação humana no processo de salvação. Ou seja, a igreja procurava dar um caminho, uma orientação. Quando eu digo igreja, é a igreja católica da Idade Média, para que você chegasse até a salvação. Ela tinha que dar uma esperança, só que essa esperança era humana, e você tem que fazer alguma coisa para poder se salvar. Mas esse lema,
um lema medieval que estava na mente de todo indivíduo ali da Europa, faz o que está ao teu alcance, faz o melhor que puderes, esse lema despertava uma pergunta. A pergunta é: será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Será que o que eu estou fazendo me dá condição de chegar até o céu? Obviamente que ninguém sabia esta resposta, daí a ideia de incerteza. E todos viviam neste medo e nesta incerteza. Lembre-se que na Idade Média, a mais importante instituição era a Igreja Católica Romana, mais importante até do que certos impérios. Então, quando Lutero foi julgado na Dieta de Worms, ele foi julgado por um imperador, o imperador alemão, o imperador sacro romano alemão, e esse imperador Carlos V também era rei da Espanha, mas ele temia o Papa e ele temia a Igreja Católica. Então Lutero escapou somente pela graça de Deus. Mas mais à frente observaremos um pouco sobre esta verdade. A igreja do Castelo de Wittenberg foi dedicada a todos os santos. Aquela igreja, ela foi, era cuidada por um príncipe. A Alemanha, ela era dividida em alguns príncipes e nesse período ela era um império. Havia o Império Sacro Alemão, né? E o imperador vigente era o Carlos V, o Papa era o Leão X, Papa do período da Reforma, e um destes imperadores era Frederico o Sábio. Ele era chamado de Frederico o Sábio porque era um imperador que gostava de estudar, gostava de pesquisar, de investigar, e ele gostava de Lutero porque Lutero era um doutor em teologia dos melhores, e muito jovem já foi ser professor de teologia lá da Universidade de Wittenberg. No entanto, Frederico o Sábio, ele cria nas indulgências. Ele tinha uma coleção de relíquias no seu castelo em Wittenberg, mais de 19 itens, valendo uma indulgência de mais de 1.900 dias. Então, de toda essa coleção que ele tinha, a Igreja Católica diz para ele: você tem 1.900 dias livres do purgatório, por causa destas relíquias que você comprou. O lema: faz o que puderes, faz o melhor que você puder. Frederico o Sábio estava fazendo o melhor que ele podia para não ficar muito tempo no purgatório. A coleção de relíquias de Frederico incluía um pedaço da sarça ardente. Interessante, como é que ele conseguiu esse pedaço? A fuligem da fornalha de fogo dos 3 amigos de Daniel, a fuligem dessa fornalha ele tinha um pouco do leite de Maria, mãe de Jesus, e um pedaço da manjedoura de Jesus. São os itens mais preciosos dessa coleção. Para nós é engraçado, mas imagine um príncipe alemão crendo, escravizado por estes ensinos católicos, acreditando que isso geraria dias fora do purgatório. E ele nem tinha garantia de ser salvo. Ele ainda estava tentando ter mais relíquias para poder chegar à salvação. Então, este era basicamente o cenário. O movimento reformador de Lutero não deveu o seu início à justa e moral indignação de Savonarola, que era, digamos assim, alguém contra a Igreja Católica Romana, ou de um Erasmo de Roterdã, humanista. Em 1516, Erasmo, os humanistas ajudaram muito na reforma protestante. Os humanistas, eles eram um ramo reformador, mas não na questão religiosa, mas na questão acadêmica somente. Erasmo foi quem confrontou a versão de Jerônimo, a Vulgata, e propôs uma nova versão, na verdade, uma versão do Novo Testamento grego. Ele pegou a família dos manuscritos da época, fez a tradução, fez uma colagem, foi organizando ali, e ele viu que a Vulgata, a tradução católica, tinha inconsistências. E então, por exemplo, em alguns trechos da Vulgata, no local de arrependimento, era colocado penitência. Entende? Então, porque a Vulgata é a versão latina, tradução do grego. A versão do Novo Testamento original, o texto, é escrito em grego.
Então o católico foi lá na tradução e Jerônimo, e depois algumas reformulações, no lugar de se arrepender, colocou o quê? Faça penitência. É uma diferença muito grande. E então Erasmo que não tinha um compromisso tão grande com o aspecto religioso, mas na época a academia era voltada para os estudos do sagrado, então ele fez essa tradução do Novo Testamento. Savonarola e Erasmo, eles tinham propósitos distintos, trabalharam pela justiça, pela moral, dentro desse período da reforma protestante. Houve uma reforma humanista também. Só que Lutero, ele promoveu uma reforma, não no início, mas logo depois das 95 teses, uma reforma que tinha a ver com a questão espiritual mesmo. Ele foi contra, em um determinado momento, o papado, por conta da doutrina da salvação. E ele viu que o ensino católico escravizava o indivíduo da Idade Média, então era necessário libertá-los pela graça de Deus. O movimento de Lutero estava arraigado em sua própria ansiedade pessoal a respeito da salvação. Lutero era um monge, ele era um monge agostiniano. Em uma tempestade, ele sentiu a angústia da morte, um raio que caiu perto dele, ele se dedicou à vida no monastério. E a vida de um monge não era fácil. Por que Lutero foi para o monastério? Ele queria salvação. E um monge eram os mais ascetas, eram os que mais se machucavam para poder fazer obras dignas de salvação. Então, no mosteiro, Lutero lançou-se com toda a dedicação aos esforços para obter a sua salvação. Haviam 6 celebrações religiosas a cada dia. Cada dia haviam 6 momentos de missa, de contrição, de oração, de jejum, já estabelecidos pelo próprio mosteiro. Começavam às 2 horas da manhã e ia até a madrugada do outro dia. Entre esses 6 períodos, Lutero encaixava outros. Enquanto os outros monges estavam descansando, Lutero estava se machucando mais ainda para obter salvação. Lutero realmente, ele tinha a boa vontade, a boa intenção, ele era um monge sincero. Ele acreditava que fazendo aquelas boas obras, ele chegaria perto da salvação. Nos escritos de Lutero, ele escreveu as 95 teses sobre as indulgências, que é o mais conhecido, mas ele tem uma vasta obra, é uma produção vasta, não só de hinos, mas de teses e de até escritos autobiográficos. E dentre esses escritos das obras de Lutero, ele disse: eu me torturava com orações, jejuns, vigílias e congelamento. Então ele ia lá para fora, sem roupa no frio, e ficava lá para se congelar, a fim de que dessa forma ele chegaria mais perto de Deus e passaria menos tempo no purgatório. Só a geada podia ter me matado, Lutero disse. Jejuei quase até a morte. Por muitas vezes passava 3 dias sem tomar uma gota de água ou aceitar um bocado de comida. Eu levava o jejum muito a sério. Então veja o quanto ele era um monge agostiniano dedicado. E então o seu superior, Staupitz, chegou para ele e disse: olha, você é dedicado, você tem que ser doutor em teologia. E em 1512 Lutero tornou-se doutor juramentado da Escritura Sagrada. Ele ensinava a escolástica e os escritos de Aristóteles. Mas logo após a sua conversão, ele substituiu a sua disciplina. Ele mudou a ementa da disciplina lá da faculdade. E ele substituiu por estudos bíblicos. E então Lutero começou a dar aula sobre Salmos, Romanos, Hebreus, e ele começou a ensinar a Bíblia. É simples, a reforma protestante foi isso. Foi Lutero querendo ensinar a Bíblia. Falou também sobre os Gálatas, a Epístola aos Gálatas, né? E então ele trouxe um novo conteúdo. Deixou de falar da escolástica, ensino dominante da Igreja Católica, e deixou de falar de Aristóteles e passou a ensinar a Escritura. Mas o enfoque intelectual de Lutero foi aguçado ainda mais por sua própria busca religiosa pela certeza de salvação. Ele queria saber se ele tinha essa certeza de salvação e como é que ele conseguia ter esta certeza.
cuja resolução ocorreu nesse contexto acadêmico. Então, Lutero, ele percebeu sobre as doutrinas da graça e os solas, estudando a Bíblia, para dar aula sobre a Escritura. E nesses estudos, ele pôde perceber o que era necessário para a salvação. Alguns estudiosos daquela época dizem que a salvação de Lutero foi um evento linguístico. Lendo a Escritura, somente estudando a Escritura, ele percebeu que o ensino católico estava falido. Não por completo, ele não, a princípio não rejeitou tudo, não rejeitou o papado, ele tentou dialogar e debater com os seus superiores, o que obviamente não deu certo, e ele foi logo excomungado. Lutero passou a ver que a salvação não é o objetivo da vida, mas seu fundamento. Veja a diferença. Para o indivíduo da Idade Média, a salvação é o objetivo da minha vida. Logo, eu vou trabalhar e vou procurar com boas obras, com relíquias, com penitência, com indulgência, chegar à salvação. Objetivo de vida. Aí Lutero percebeu nos seus estudos bíblicos, não, a salvação é o fundamento da vida, porque ninguém consegue chegar até Deus. É pela graça de Deus, você não paga absolutamente nada. E então, ele pôde começar a compreender melhor as doutrinas da graça. Lutero escreveu: embora eu vivesse como um monge de vida ilibada, eu tinha o sentimento de ser um pecador diante de Deus e uma consciência extremamente perturbada. Eu odiava o Deus justo que pune os pecadores. Entretanto, eu batia de maneira importuna em São Paulo, no tocante àquele lugar, desejando saber com muito ardor o que São Paulo pretendia dizer. Ele batia naquele lugar. Aquele lugar é o texto que levou Lutero à conversão. Romanos, capítulo 1, verso 17. Abramos então as nossas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse texto, ele foi mostrando a Lutero o que era necessário para a salvação. Veja, ele tentou com obras, mas não conseguia. E se sentia pecador. E ainda odiava Deus pela justiça de Deus. E então ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. Não somente leu, ele investigou, ele estudou, ele batia incessantemente naquele texto. E o que é que Paulo quer dizer com isso? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O ensino medieval, escolástico, aristotélico, dizia: faz o que está ao teu alcance, faz o teu melhor. E a dúvida que pairava era: como vou saber que fiz o suficiente para merecer a salvação? E então Lutero, nos seus estudos, na leitura da Epístola aos Romanos, aos Gálatas, ele percebeu outra verdade: a salvação não está ao meu alcance. Não há o que eu fazer. É isso que a graça de Deus nos mostra. A salvação não está ao meu alcance. Não tem o que eu fazer para ser salvo. E então vem uma certeza: eu sei o que foi suficiente para conseguir a salvação: o sacrifício de Cristo. Eu não posso fazer nada. Não há nada que eu faça na terra. Não há empenho que venha me conferir salvação. Somente o sacrifício de Cristo é que pode me levar até Deus e me conferir salvação. Esta é a definição da graça do Senhor, do favor supremo de Deus para a nossa salvação e em favor dos nossos pecados, para não sermos condenados. Isso deve nos levar a valorizar o amor de Deus por nós. Talvez não valorizemos tanto, porque vivemos numa época bem diferente da época medieval. Enquanto a época medieval era rígida, cheia de incertezas, uma época difícil, onde todos viviam escravizados por essa incerteza se ia ser salvo, e buscando ter obras e relíquias e indulgências para chegar até Deus, nós vivemos numa época do comodismo. Vivemos numa época em que a vida está muito boa, a vida está excelente, acho que realmente sou um bom cristão e estou vivendo bem para o Senhor. Mas é pensando nisso, no sola gratia, somente pela graça, que nós queremos observar o amor de Deus
e a incapacidade humana, que foi o que Lutero percebeu. Lutero parava e pensava da seguinte forma: como pode Deus ser amoroso se nós temos que lutar tanto e sofrer tanto para chegar perto de Deus? Isso era incompatível com o que ele lia na Bíblia. E sendo eu tão grande pecador, como poderei chegar até Deus? Eu não tenho capacidade. É impossível ao homem chegar até Deus se o Senhor não o procurar primeiro. Vamos observar então 3 verdades bíblicas sobre a graça de Deus na vida do homem. A primeira verdade é que a graça pressupõe um homem condenado nos seus pecados. A graça nos mostra que nós estávamos, ou aqueles que ainda vão crer no Senhor Jesus, estão condenados nos seus pecados. Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se refere à condenação daqueles que vivem nos seus pecados. Mas não somente isso. A justiça é como se fosse o outro lado do amor ou da graça de Deus, o outro lado de uma moeda, outra face desta mesma moeda, e mostra que se Deus tem que julgar, e tem mesmo, porque Ele está irado contra o pecado do homem, o Senhor também provê salvação. Salvação que não exige, não requer absolutamente nada do ser humano. Romanos 1,16, nós lemos ainda: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde no Evangelho fala de indulgências e das peregrinações, dos flagelos e de todas estas penitências? Está implícito aqui que esse Evangelho tem que ser proclamado a todas as nações, tanto ao judeu como ao grego, e também está implícito que o Evangelho é o Evangelho da graça, não o Evangelho da barganha. Com Deus não se barganha para a salvação, nem para uma vida de santificação. A justiça de Deus pressupõe um homem pecador. A epístola aos Romanos apresenta um homem como totalmente corrompido, totalmente depravado, totalmente sem Deus. E todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo não queriam crer. Em um dado momento da sua vida, você deve ter ouvido o Evangelho e você não queria este Evangelho, até o ponto que a graça chegou até você e foi irresistível. E então você não tinha como dizer não para o Senhor. Romanos 1,18 nos mostra como Deus é justo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens detêm a verdade. Os homens, os pecadores, eles não querem a verdade de Deus. Então, às vezes, nós entoamos alguns cânticos que dizem assim: as nações estão clamando por salvação. Não, as nações não estão clamando por salvação. Se estivesse, elas estavam no jornal, ou na TV, na internet, fazendo movimentos, dizendo: venham pregar o Evangelho para nós, estamos perdidos. As nações não querem salvação, pelo contrário, os missionários vão e as nações nem querem receber os missionários, mas eles têm que continuar indo, levar o Evangelho aos perdidos. Estes são os pecadores, os homens pecadores que detêm a verdade com a sua injustiça. Eles não querem a verdade de Deus. E a ira de Deus se revela. Ela se mostra contra todo o pecado destes homens. O Senhor, Ele odeia o pecado e odeia o pecador. Porque o pecador quebrou a sua lei e ofendeu o seu caráter, o caráter divino de Deus. Por isso Deus se ira contra o pecador e contra o seu próprio pecado. Talvez você ache estranho, porque você já ouviu: não, Deus ele se ira contra o pecado, mas não contra o pecador. Você não tem como separar o pecado do pecador, porque o pecado é um conceito abstrato, ele só existe quando o pecador o comete. Então Deus se ira contra o pecador. Romanos capítulo 2, verso 2, diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E o praticar tais coisas aqui se refere
à idolatria, se refere aos costumes indecentes daquela época de homossexualismo, lesbianismo e a todo tipo de pecado de idolatria. O Senhor Deus julga segundo a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Veja que a graça, ela pressupõe um homem condenado. Esse era o nosso estado de condenados. Ainda em Romanos capítulo 3, verso 5. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Será que Deus é injusto porque Ele está aplicando a ira dele sobre o pecador? De modo algum. O Senhor Deus criou a humanidade, o Senhor Deus deu a lei, apresentou o seu caráter através da sua lei, e o homem quebrou a sua lei, a lei de Deus. Logo foi condenado por causa do seu pecado e não tem condição de obter salvação. Deus não é injusto de forma nenhuma. O homem tem que reconhecer a justiça de Deus. E quando Deus envia alguém ao inferno, Deus está sendo justo. Justo porque a ira de Deus foi despejada contra aquele que desobedeceu à sua própria vontade. Todos os homens já nascem desta forma, completamente depravados. Romanos 3, 9 e 12. Olha aí, Romanos 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você pode imaginar Lutero e os outros indivíduos ali da Idade Média lendo esses textos e concordando com tudo isso. É verdade, somos pecadores, é verdade, estamos perdidos, não fazemos o bem. E talvez um levantou e disse, por isso precisamos das indulgências, por isso precisamos das penitências, para poder obter menos tempo lá no purgatório. Romanos capítulo 10, verso 2, fala um pouco sobre como era Lutero. Lutero era um monge semelhante aos compatriotas judeus do apóstolo Paulo. Romanos 10, verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles, falando dos judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Lutero, ele tinha zelo por Deus. Ele realmente cria que aquelas penitências o levariam mais para perto de Deus, o livrariam do purgatório e, quiçá, do inferno. Verso 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Você imagina Lutero lendo esse texto? Olha, eu sou como estes judeus, confiando na minha própria justiça, confiando que eu estabeleço uma justiça que vai me levar até Deus. E eu, desta forma, estou desconhecendo a justiça de Deus. Porque na justiça de Deus, todo ser humano já está condenado ao inferno. E não tem condição de chegar à salvação por suas próprias obras, por seus próprios méritos, pelo seu entendimento. Às vezes nós dizemos assim, o fulano está para se converter, falta só um pouquinho, acho que é porque ele não entendeu bem. Não é porque ele não entendeu bem, não é por falta de entendimento que uma pessoa não se converte a Cristo, não é. É por rejeição, ele rejeita a verdade do Evangelho. E por educação, ele dá uma série de desculpas, ele está rejeitando a verdade do Senhor. Mas Lutero, ele não entendia a justiça de Deus. Ele não cria que a única forma de fazer com que o homem fique mais perto de Deus é a própria graça de Deus. É Deus vindo ao homem buscá-lo. Então, quando você se converteu naquele dia, arrependeu-se dos seus pecados, clamou por Jesus para lhe salvar, porque o peso dos pecados estava demasiado sobre você, sabe que foi Deus que lhe buscou. Foi o Espírito Santo que lhe convenceu do pecado, da justiça de Deus
e do juízo do seu pecado, da justiça de Deus que é pela graça, e lhe convenceu do juízo, que se você não crer no Senhor Jesus Cristo, seria julgado e condenado ao inferno. Então, a primeira verdade que nós aprendemos sobre somente pela graça, é que a graça pressupõe um homem condenado pelos seus pecados. Na Idade Média, não havia o entendimento de que a graça de Deus salvaria o pecador. Somente pela graça, um pecador chegaria ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo e à sua salvação. Todos, do mais pobre a um príncipe, Frederico o Sábio, eram escravizados pelas obras, achando que, através de suas obras, chegariam mais perto do Senhor. Segunda verdade sobre a graça é que a graça fundamenta e explica a justiça e o amor de Deus. Ainda em Romanos, capítulo 3, verso 24. É interessante destacar que Romanos, a partir do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, versículo 21, essa seção da epístola é dirigida somente ao homem pecador. É Paulo explicando à igreja de Roma a condição depravada e caída do homem, quando eu falo homem, homem e mulher, nos seus próprios pecados. A partir do verso 22 de Romanos 3, é que o apóstolo começa a falar sobre a graça de Deus, como fundamento e explicação da justiça e do amor de Deus. Romanos 3, 24, novamente diz assim: a graça é o atributo de Deus que explica a justiça gratuita ao homem pecador, sendo justificados gratuitamente. Imagina o indivíduo da Idade Média que não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era no latim, e um latim eclesiástico, nem era o latim clássico, e a maioria da população, pelo menos na Alemanha, pelo menos em Wittenberg, lá com Lutero, e era um reflexo de toda a Europa, eram analfabetos, eles não tinham condição de ler. Um acadêmico como Lutero, que tinha esse entendimento, esse estudo, pôde ler a Escritura e logo se convertera. Eles não tinham acesso a essa informação, que a justificação, o ser considerado justo diante de Deus, era gratuito. Era gratuito, não era necessário penitência, não era necessário jejuns, vigílias, ficar na geada, autoflagelação. Ainda no verso 24, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então era pela graça de Deus que alguém era justificado. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esta epístola, ele usa uma linguagem chamada forense. Ou seja, o nome já está dizendo, né? É a linguagem do direito. E ele quer mostrar como Deus é um juiz, o pecador é um criminoso, e que ser justificado diante de Deus significa ser declarado justo diante do tribunal do Senhor. E por que eu fui declarado justo e você foi declarado justo se nós não fizemos nada? Porque alguém foi condenado no nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo. É por isso que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, ele é entendido como um sacrifício penal substitutivo. Penal porque cumpriu as exigências da pena que nós sofreríamos no inferno. Substitutivo, já está dizendo, porque nos substitui na condenação do inferno. Por isso que a salvação só pode ocorrer pelo Senhor Jesus Cristo e por ninguém mais. Romanos capítulo 5, verso 15. Abra sua Bíblia em Romanos 5,15. Veja que nesse versículo, a graça de Deus é um presente, é um favor para os pecadores que não a merecem. A graça se materializa no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olha Romanos 5, verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A ofensa de um homem, que homem foi esse? Adão. Pela ofensa do nosso pai de raça, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado, não somente a humanidade, mas toda a ordem criada foi corrompida pelo pecado. E o grande problema da humanidade é o pecado. Não é econômico, não é político, não é social. Nós teríamos condição
de ter uma boa vida neste planeta, com igualdade, com justiça, sem muito sofrimento, se não fosse o pecado. Então, grave isso na sua mente. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, é o meu próprio pecado. Se você entender esta verdade no meu casamento, o meu maior inimigo é o meu pecado. Se eu trouxer isso para mim, eu serei abençoado, você será também. Nós poderemos viver de modo mais santo, reconhecendo que o problema não são os outros, o problema sou eu. E quando eu conseguir dominar meu pecado pelo poder do Espírito Santo de Deus, viverei de modo santo e feliz debaixo da graça do Senhor. Então veja que todavia, verso 15, não é a ofensa, o dom gratuito, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, pela graça de Deus, é de graça, é um presente, é um dom. Quando você vai pregar o evangelho para alguém e fala dessas verdades, não sei se já aconteceu contigo, mas eu já ouvi, alguém vai chegar e dizer, não, mas não pode ser verdade, ninguém dá nada de graça nesse mundo, tem que pagar alguma coisa, tem que fazer algo, mas na verdade é somente pela graça do Senhor, nós não pagamos nada, absolutamente nada pela nossa salvação. Romanos 5, verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, um pecou, condenação para todos. É necessário uma ação do justo, da graça de Deus no justo, num sacrifício, para que a ofensa de todos, ou melhor, de muitos, venha a ser perdoada. E o verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A abundância da graça por meio de Jesus nos traz salvação, nos traz um estado de paz com Deus, nos livra da incerteza e da escravidão, da condenação ao inferno. Nós nem conseguimos imaginar o que sofriam aqueles indivíduos que viviam na Idade Média. Poderiam morrer a qualquer momento, ou da peste negra, ou no meio de uma guerra, ou simplesmente porque um rei e um príncipe quis matar. Não tinha muita segurança, não tinha a mínima proteção. E para onde eu vou se morrer? Será que vou queimar no inferno? Será que ao menos chego no purgatório? Todos viviam neste medo, inclusive aqueles que tinham o estudo e que tinham leitura e entendimento, como o próprio Lutero. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. O contrário de juízo é graça. Embora aqui fale sobre todos os homens para a justificação que dá vida, nós sabemos que só aqueles que creem no Senhor Jesus é que receberão a salvação pela graça. E uma última verdade, vimos que a graça pressupõe um homem que está completamente depravado nos seus pecados, e essa depravação total fala da completude do ser humano. Não há nada de bom que nós consigamos fazer. Então, mesmo que você ajude uma pessoa carente, mesmo que você cuide de um enfermo ou de um necessitado, isso não é condição para a sua salvação. Porque tais atos de bondade, lá na nossa mente, no nosso coração, sempre tem um outro propósito, e não o genuíno propósito de adorar o Senhor nosso Deus. Vimos também que essa graça, ela explica, ela demonstra a justiça e o amor de Deus. E a última verdade, e talvez essa seja mais dolorosa, é que a graça de Deus, ela humilha o homem. Por isso, ele a rejeita. A graça de Deus, ela chegou até nós para a nossa salvação. Mas também, tudo o que nós fazemos de bom depois da nossa salvação, todas as obras que praticamos, também são pela graça de Deus. Ela tem um aspecto para a salvação,
como também tem um aspecto de manutenção da nossa santificação. É Deus quem nos sustenta. Então, quando você fizer uma excelente obra no serviço da igreja de Deus, que é a obra de Deus, foi a graça do Senhor. De quem é o mérito? É de Deus. Mas se um dia, ou eu ou você, fizermos qualquer desgraça, ou um pecado, ou maltratar um dos santos do Senhor, de quem é a culpa? É minha. Os erros são meus e o louvor é do Senhor. A graça humilha o homem. Nós, muitas vezes, ao defrontarmos essas doutrinas, ao estarmos confrontando essas doutrinas com a nossa vida, podemos nos sentir humilhados e até achar, muitas vezes, que o Senhor não olha para nós, ou que talvez devamos servir mais para que o Senhor olhe mais para as nossas vidas. Mas, na verdade, é o Senhor que age constantemente através de nós. O Senhor ouviu uma mensagem e foi impactante na sua vida, graça de Deus. Você pregou o evangelho para alguém e aquela pessoa se converteu, graça de Deus. E qual a nossa alegria? Sermos usados pelo Senhor. Essa é a nossa glória, essa é a nossa alegria. Romanos capítulo 5, verso 20. Ainda em Romanos, olha o capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E alguém pode dizer, olha, está vendo? Então, se a graça superabunda onde há o pecado, agora eu posso viver em pecado. Já que a graça me salvou, o que me impede de pecar? Estou salvo, não vou para o inferno e ainda posso desfrutar dos prazeres desta vida. Você já ouviu isso de alguém? Eu já. De crente no Senhor Jesus, pelo menos se disse crente, e disse, olha, estou salvo, sou um eleito, então não perco a salvação, está aí a doutrina na Bíblia, então agora eu posso fazer o que eu quiser e não vou perder essa salvação. E realmente ele fazia e vivia em pecados. Mas não era isso que o apóstolo queria ensinar. Olha o verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Já que o pecado não reina mais em mim, mas é a graça de Deus que opera para a vida, agora eu vou dedicar toda a minha vida no serviço do Senhor, porque o Senhor já me deu a vida eterna. E esta vida eu ofereço a Ele em completa adoração. Já não é mais pela barganha, já não é pelo medo de perder a salvação, ou melhor, na Idade Média, de nunca conquistá-la, mas a incerteza, o medo de ir ao inferno, não é isso que me move para estar na igreja. Algumas igrejas fazem isso, não é verdade? Existem algumas igrejas que prendem, na modernidade, que prendem os seus membros com a doutrina da perca da salvação. Se você sair desta igreja, você perde a sua salvação. E essa doutrina, ela não está na Escritura e ela não vem de Deus, porque o Senhor, Ele não dispensa sua graça e depois toma de volta. Deus não é assim. Quando Ele derrama sua graça salvadora sobre uma pessoa, realmente esta pessoa foi salva por crer no Senhor Jesus Cristo. E então, olhe Romanos capítulo 6, verso 1. Esse versículo fala da pergunta que alguns judeus poderiam fazer, mediante o capítulo 5, verso 20. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos pecar mais, porque a graça vai abundar mais, então podemos viver nos nossos pecados? De forma nenhuma. Olha o verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda num pecado, nós os que para ele morremos? Se eu morri para o pecado, por causa da graça de Deus na minha vida, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como posso eu viver nos pecados? O crente peca, mas não vive nos pecados. Aquele que se diz crente e vive nos pecados, não é crente no Senhor Jesus Cristo. Ele está, talvez, vivendo uma ilusão, uma vida fictícia de filho de Deus, mas não o é, porque essa transformação que ocorre na nossa conversão muda a nossa mente, o nosso ser por completo, é sobrenatural. É Deus que age sobre nós.
E aqueles que foram atingidos pela graça de Deus não mais vivem nos seus pecados. E toda a glória é dada ao Senhor. É por isso que a graça, ela nos humilha. Ela mostra que nós dependemos em tudo de Deus. Se você é um bom esposo, e que tem que ser mesmo, a glória é toda de Deus. Porque é pela graça dele que você é um bom esposo. Se você é uma esposa submissa, auxiliadora, é pela graça de Deus. É Ele que te sustenta e que te faz assim. Se você vive servindo ao Senhor com todo o empenho, não porque você busca salvação, mas porque já foi salvo, é graça de Deus. O crente não vive no seu orgulho por ser um bom religioso. Pelo contrário, em humildade, reconhecendo que tudo é pela graça do Senhor. Se algum sistema religioso resulta em pecado, certamente a graça de Deus não está naquele sistema religioso, naquela religião. Judas, irmão do Senhor Jesus, escreveu lá no verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Indivíduos se introduzindo na igreja. E eles viviam em completo pecado. Judas disse: esses homens estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Onde existe a graça de Deus, existe dependência. Dependência do Senhor. Santificação. Adoração genuína por perceber que é o Senhor que nos sustenta. Se você busca uma vida de oração, de estudo da palavra, dedicado ao Senhor, e nós temos que ser assim mesmo, isso não deve nos levar a ter um orgulho por sermos crentes dedicados. Pelo contrário, tudo é para a glória do Senhor. Devemos viver em humildade, porque se somos assim, não é de nós, é graça de Deus. E todo louvor deve ser revertido para o Senhor nosso Deus. Salvos pela graça, nós devemos dedicar a nossa vida à santificação. Romanos capítulo 6, verso 19. Olha Romanos 6, 19, diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Já que eu fui conquistado pelo amor de Deus, pela sua graça. Quando eu era perdido, eu oferecia os meus membros para o pecado. Quantos aqui não ofereceram a sua vida para a bebedeira, para a prostituição? Não é? Quantos aqui não passaram noites em farras, não é verdade? E em coisas terríveis. Mas quando o culto chega a 8h15, já estamos agoniados, né, para ir para a nossa casa. Lembre-se desse versículo. Quando eu era escravo do pecado, eu me dedicava e me empenhava ao meu pecado. Não era assim que nós fazíamos? Pois agora devemos nos dedicar e nos empenhar ao Senhor Jesus Cristo, porque a graça de Deus nos cativou, nos conquistou e nos deu plena e poderosa salvação. Temos que usar os nossos membros, a nossa mente, o nosso corpo para a santificação. Verso 22, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja então como o Senhor nos libertou. Na Idade Média, cada um procurava fazer o seu melhor, não para a glória de Deus, mas para obter a sua salvação. Aí então Lutero, como tantos de seus contemporâneos, tinha ouvido o Evangelho enquanto ameaça da justa ira de Deus, pois a teologia pastoral da época medieval só ensinava justiça como ameaça e ira de Deus. Não apresentava a graça do Senhor, não apresentava a salvação através do Senhor Jesus Cristo pela graça.
Mas nesse momento, Lutero passou a se dar conta, depois de observar esses textos da epístola de Paulo aos Romanos, de que não devemos conceber a justiça de Deus no sentido ativo, eu tenho que buscá-lo, mas num sentido passivo, é Deus quem concede a sua justiça. Não depende de mim, depende de Deus querer. Eu prego o evangelho para uma pessoa, não depende do meu argumento, depende de Deus querer salvá-la. Aí você diz, pastor, eu não sei pregar o evangelho. Sabe, fale da sua conversão, leia João 3,16, abra a Bíblia e explique, porque não depende da sua argumentação, da sua inteligência, dos 20, 30 anos numa igreja, depende de Deus querer aplicar a justiça dele, pela graça, para salvar o pecador. De acordo com a descoberta de Lutero, a boa notícia foi que a justificação não consiste naquilo que o pecador realiza, mas naquilo que ele recebe. A graça é isso, não é o que eu realizo, não é o que eu faço, mas é o que eu recebo de Deus. Ou seja, não é o pecador que é transformado, e sim a situação dele diante de Deus é que é transformada. Somos pecadores, mas a Bíblia nos chama de santos. Somos pecadores, mas a Bíblia diz que nos tornamos ou fomos declarados justos. A situação mudou diante do tribunal de Cristo. Deus olha para nós através de Jesus, e quando Ele vê você, Ele vê o sangue de Cristo. Então Ele vê você uma pessoa sem pecado. Por isso somos chamados de santos na Escritura. Em suma, o termo ser justificado significa que Deus considera o pecador justo. Ele olha para nós como pessoas sem pecado, porque o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. Lutero escreveu: Deus não deseja salvar-nos pela nossa própria justiça e sabedoria, e sim pela justiça e sabedoria externa, não pela que vem de nós e cresce em nós, mas pela que surge em nós, vinda de fora, não pela que se origina aqui na terra, mas pela que vem do céu. Não depende de você, depende do Senhor. Lutero, então, deixou a teologia escolástica, ele deixou os ensinos de Aristóteles e ele passou a crer na justificação pela graça. A reforma protestante começou na universidade, começou na leitura, foi um movimento linguístico de alguém que estava inquieto com relação à sua condenação e queria saber como é que eu faço realmente para chegar até Deus. Ele seguiu fielmente, mais do que o que era exigido no monastério agostiniano, para poder ter boas obras, sacrificando, flagelando, machucando seu corpo para chegar mais perto de Deus, mas foi na simples leitura da palavra do Senhor que ele encontrou a doutrina da graça. E então ele deixou a teologia do contrato, era a teologia da Idade Média, também chamada teologia do contrato, onde eu faço um contrato, uma barganha com Deus, e ele passou a seguir a teologia do testamento. O que é a teologia do testamento? Hebreus 9,17 diz assim: pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador. Eu faço um testamento, aquele testamento só tem validade para os meus filhos se eu morrer. O Senhor Jesus Cristo foi quem escreveu esse testamento. E quando Jesus morreu, ele começou a ter validade. E a graça do Senhor, ela foi efetiva na vida dos pecadores que creram no Senhor Jesus Cristo. E esta fé no próprio Senhor Jesus é graça de Deus. É Ele quem coloca no nosso coração. Não vivemos na incerteza da Idade Média, mas nós vivemos hoje numa época completamente diferente. A época de uma certeza terrena. Nossa sociedade, ela promete o paraíso na terra. E nós ficamos muito confortáveis e tranquilos com a nossa vida. Estamos sendo ludibriados, seduzidos pelo sistema ao nosso redor. E esquecemos de nos esforçar, não pela salvação,
mas pela santificação que vem por meio da graça de Deus. O Senhor Jesus, ao morrer numa cruz, nos livrou da condenação do inferno. Temos esta certeza. Mediante esta verdade, o que fazemos com a nossa vida hoje? Viveremos no máximo, talvez aí uns 100 anos. Nada disso se compara à eternidade. Nossa mente muitas vezes está voltada para os prazeres, para o descanso, lícito até, para a diversão, para os projetos dessa terra. E esquecemos que fomos libertados da condenação do pecado pela graça de Deus e somente pela graça. Deus não cobrou nada e nem cobra. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E isso deve nos levar a refletir. E o que eu faço com a minha vida hoje no século 21? Eu prego o Evangelho de Cristo, a grande comissão que Ele deixou para nós. Eu leio a Bíblia. Lutero percebeu uma grande transformação na sua vida ao ler e estudar a Escritura. A nossa infelicidade, talvez em grande parte, é porque não nos esmeramos na leitura da Bíblia. Achamos que o que temos é suficiente. Não é. Somos o povo do livro. Representamos Deus na terra. Outra grande doutrina que Lutero redescobriu, porque ela estava perdida na Idade Média, é o sacerdócio do crente. Somos todos sacerdotes de Jesus. Todos temos o poder da oração. Todos nós temos a Escritura nas nossas mãos e podemos lê-la a qualquer momento, no celular, na internet. Ela está saltando aos nossos olhos. Mas o crente da modernidade não entende o tamanho da graça que nos foi doada, que nos foi dispensada, e que por ela estamos livres da condenação do inferno. Pensando nisso, vamos refletir e empenhar nossas vidas para nos dedicarmos com mais afinco ao Senhor. Diferente de Lutero, não buscando uma salvação, mas refletindo a Escritura, agradando a Deus para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua graça, que nos deu um presente que talvez não saibamos valorizar bem. A salvação através do nome do Senhor Jesus. A libertação da condenação do inferno de fogo para toda a eternidade. O Senhor nos livrou de tal condenação e não cobrou nada de nós. Nos chamou, nos converteu, colocou fé no nosso coração e hoje está completando a boa obra que o Senhor começou em nós. O Senhor é quem tem feito tudo. Nós somos realmente instrumentos nas tuas mãos. Ajuda-nos, Pai, a querer ter uma vida mais perto de Ti, fundamentado nesta graça, a nos empenharmos mais em servir a Ti, porque o que fazemos realmente é muito pouco. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos quebrantados e contritos diante dos nossos pecados, a não nos conformarmos com uma vida de cristãos secularizados, satisfeitos com a rotina do dia a dia. Ajuda-nos, Pai amado, a ofertar as nossas vidas a Ti, como no dia em que o fizemos, quando nos convertemos e oramos ao Senhor, entregando as nossas vidas a Ti. Pedimos estas bênçãos, o privilégio, não somente de receber a graça da salvação, mas a graça de poder servir ao Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.